Fala, torcida do Mengão, tô aqui com mais um conteúdo para vocês, trazendo as últimas informações do Flamengo que joga hoje lá no Maracanã contra o Estudiantes pela Copa Libertadores. O Flamengo vai sair com a vitória aí, uns 3-0 ou mais para cima do Estudiantes e vai decidir lá na casa do Estudiantes, na Argentina. Pessoal, antes de começar esse conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam no canal. Deixe o seu like e ative as notificações que eu sempre vou estar trazendo novas informações, novos conteúdos sobre o Flamengo aqui na plataforma do YouTube. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. De 70 mil pessoas, bora ver o VT sobre a preparação. Na volta tem... Não, o Vinic já entrou. Vamos ver o VT, cadê? Decisão. É assim que a partida contra o Estudiantes está sendo vista. Diz que é o jogo mais importante do ano. Para mim sempre o próximo, o mais importante, mas dado o valor do quartas da Libertadores contra os Estudiantes, depois de uma temporada incrível que nós estamos fazendo, claro que é o jogo mais importante do ano. O Flamengo terá a primeira missão em casa, no Maracanã, com o apoio total dos rubro-negros. Eu acredito que vai ser 3-1 para o Flamengo, né? E vai decidir aqui no Maracanã. Fez 3-1 aqui, lá é só administrar. Logicamente, mas a expectativa minha, pelo menos, é que o Flamengo faça um jogo bom, com um quantitativo bom de jogo, já indo para o segundo jogo praticamente classificado. Mas também que a gente ganhe lá na Argentina, né? Tem gente acreditando que a equipe de Felipe Luiz vai mais além na Libertadores. E já tem marcada a taça da principal competição. Aproveitando, né? Hoje eu tô aqui, mas era para eu ter restaurado a minha tatuagem. Aí botei só as maravilhas do Rio. Não restaurei de manhã, tá aqui. Uma das taças da Libertadores, porque não sei quem sabe, nós temos 3. Entendeu? Libertadores, brasileiro nós temos 8, né? A taça do brasileiro. Cristo, o Arco da Lapa, o Pão de Açúcar, meu Maracanã, que é a nossa casa, né? Foi feito pra gente. E aqui nesse pedacinho aqui, quando eu for restaurar a tatuagem de amanhã, vai entrar o calçadão de Copacabana e aquele preguiçoso passa o dia todo sentado lá do Carlos lá. Carlos Drummond fica sentado lá o dia todo lá. Desde 2018, todas as vezes que o Flamengo passou das oitavas da Copa Libertadores, chegou à final. Até então, foram 3 decisões e 2 títulos. O rubro-negro vai encarar um adversário que já enfrentou 8 vezes e tem um retrospecto favorável. 3 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. No que diz respeito aos gols, o time também leva melhor, com 9 marcados contra 5 do Estudiantes. Felipe Luiz deve ter força máxima para o duelo, já que pontuar é necessário para ir com um bom resultado para o jogo da volta na Argentina. E se depender dos rubro-negros, a equipe irá longe para continuar sonhando por, quem sabe, mais um título continental. Igual 19, que a gente foi eliminar na Copa do Brasil na mesma fase, então a escrita tá reverberando esse ano de novo. Olha, eu vim do Mato Grosso só para assistir esse jogo e não vou sair daqui sem a vitória do Flamengo. Estou confiante e tenho certeza que a gente vai sair vitorioso. Qual o placar que você chuta? 3-0. Muito bem, 3-0. Olha aí, o Vene Casagrande, vamos relembrar quem tá fora, quem tá dentro, e aí a gente já abre o campinho aqui para vocês debaterem a escalação do Flamengo. Lembra aí quem não vai para esse jogo? Vamos lá, Alexandro, Jorginho, o Bruno Henrique retorna, o Varela retorna e o Pulgar também está fora, mas o Pulgar a gente já sabe que está fora há muito tempo. E tem o retorno do Léo Ortiz também, que no jogo do Campeonato Brasileiro não ficou à disposição, e eu considero um reforço extremamente importante, caseiro, obviamente, para o técnico Felipe Luiz, embora o Danilo tenha feito uma boa partida contra o Juventude, mas para mim o Léo Ortiz hoje é titular absoluto. E tem a dúvida de quem ele vai colocar ao lado do Saúl na volância ali, porque o Jorginho não ficando à disposição. Eu, particularmente, eu escolheria o De La Cruz e acho que ele vai escolher o De La Cruz, porque o De La Cruz contra o Juventude nem sequer entrou em campo. Então, na minha concepção, o Felipe Luiz, na ocasião, já estava pensando em colocar o De La Cruz na vaga do Jorginho, que não vai ficar à disposição. E a dúvida ali no ataque também, a gente pôde ver no VT do Flavinho, o torcedor escolhendo Pedro, enfim, existe esse debate aí, se Pedro ou Bruno Henrique. Eu acho que ele vai acabar colocando o Bruno Henrique, porque analisando o Felipe Luiz, as decisões dele nos últimos jogos, nas últimas escalações. Mas, independentemente de quem entrar, Pedro ou Bruno Henrique, acho que o Flamengo tem totais condições de fazer
Um bom jogo e um bom placar. Eu vou arriscar o meu. 2-0 Flamengo. Muito bem, tá na tela aí a enquete do SBT Esporte Rio, você pode votar lá no nosso Twitter, tá? @SBT Rio. Aproveita, segue a gente, pra gente ter as nossas redes sociais fortes por aqui no SBT. Quem deve ser o substituto de Jorginho ao lado de Saul contra o Estudiantes? Participe! Alan De La Cruz ou Everton Araújo? Vota Venê, vota Pedrosa e vamos para o campinho. Bom, o meu voto vai em cima do que eu vi. Por exemplo, contra o Grêmio foi De La Cruz e Saul. E embora o placar tenha sido 1-1 na ocasião, mas os dois fizeram uma baita partida enquanto o De La Cruz ficou em campo, que foi por cerca ali de 60 minutos. Com o Alan não fez uma partida ruim, tá? Mas é questão de característica. Então, por conta disso, eu escolheria o De La Cruz, sabendo que o De La Cruz não aguenta 90 minutos em alto rendimento. Muito bem. Tá aqui o campo do Flamengo. Hã? Vai concordar? Não, eu concordo plenamente. Eu acho que primeiro que o De La Cruz é um jogador melhor do que o Alan. Segundo que ainda tem um temperinho aí que conhece futebol argentino. Jogou lá por muito tempo, deve ter enfrentado Estudiantes diversas vezes. E eu acho que ele é melhor do que o Alan. Esse é o assim, a verdade, simples. Pedrosa, é que a gente entende e já percebeu que ele não consegue imprimir uma sequência, né, de jogos. Mas quando ele joga, ele joga bem. Mas quando ele joga, é uma reserva de luxo. É isso, ele não é um cara... Vamos dizer, eu não vou dizer ponto negativo, mas o ponto que desbalanceia um pouco esse time do Flamengo são as laterais. O Alexandre é muito melhor do que o Ayrton Lucas. É um negócio, assim, bem discrepante na minha opinião. O Alexandre é 1000 vezes melhor do que o Ayrton Lucas, que é um bom jogador, mas se você olhar o Flamengo inteiro, é um cara que destoa um pouquinho. Na lateral direita, acho o Varela seguro, mas ainda pro nível do Flamengo, para mim, tinha que buscar um lateral com mais qualidade. O Emerson Royal estaria à disposição? Está à disposição. Eu acho que o Emerson Royal é melhor do que o Varela também. Sério? Eu acho que... Então, depende muito de quem ele escolher para a ponta direita. Por exemplo, que o Plata, se fosse o Emerson Royal no caso, se for o Plata e Emerson Royal, para mim seria o ideal. Porque o Plata ele consegue cair por dentro e o Emerson Royal avança mais. No caso do Varela, ele não avança tanto. E aí o Plata teria que fazer mais a ponta direita. Então, assim, eu acho que depende muito da estratégia de Felipe Luiz. Mas eu concordo que, com o passar do tempo, o Emerson Royal vai se tornar titular por conta das características. Porque o Felipe Luiz utilizava muito o Wesley, que era um lateral mais ofensivo. Sim. Na lateral esquerda, concordo plenamente, eu venho falando isso aqui, que para mim, o Vinha, inclusive, é mais jogador que o Ayrton Lucas. Isso não é uma crítica ao Ayrton Lucas, é questão de disputa de posição. Mas nesse caso, faz sentido porque o Ayrton Lucas não fica à disposição no final de semana. Então ele já pensa no Vinha para o final de semana. Entende? Se o Alexandre não retornar. Então, nesse caso aí, eu nem julgo tanto, entre aspas. Mas, obviamente, para mim hoje, na lateral esquerda, o Ayrton Lucas é a terceira opção. Quem você acha que é o titular absoluto na ausência do Alexandre aqui? O Ayrton Lucas, na cabeça do Felipe Luiz. Não que eu concorde com isso. Não, porque às vezes a gente pode começar também a olhar a competição. Não, eu já acho olhamos que a competição esse momento existe. aqui em outro, que é delicado, né? A competição existe e o Felipe Luiz deixou entre linhas que o Ayrton Lucas está levando a melhor. Porque ele falou isso, que não coloca o Vinha, ou não estava relacionando o Vinha, por uma questão de briga de posição, pelo que ele enxerga no dia a dia. Mas eu digo o seguinte, o que a gente viu até aqui foi o Flamengo escolhendo suas melhores peças para os confrontos do Campeonato Brasileiro. Sim. E aí, quando você encontrava uma proximidade entre um jogo e outro, as escolhas eram sempre debruçadas no Brasileirão. É isso que eu tô falando, entendeu? Não, mas agora nessa fase... E não tá mais sendo, porque se a gente tá entendendo que o Ayrton Lucas é o cara, é o 0-1 com uma pequena distância hoje do Vinha, é porque ele escolheu mesmo aí a força máxima, né? Vamos lá, olhando pro que vem, mesmo sendo um cenário em que o Flamengo vai enfrentar o Vasco e é um clássico, se você quer ser campeão brasileiro com a quantidade de elenco que o Flamengo tem qualidade, tem que ganhar domingo. Isso é fato. Mas não dá para você preterir uma Libertadores, quartas de final, dentro do Maracanã, jogando o primeiro jogo, precisando fazer o resultado, pensando em Campeonato Brasileiro, independentemente de planejamento. Hoje, a prioridade do Flamengo tem que ser a Libertadores, mesmo tendo o jogo do final de semana contra o Vasco. Contra o Vasco, eu acho que, se você for olhar o nível de dificuldade dos jogos, eu acho que o Flamengo vai ter um pouco mais de dificuldade hoje contra o Estudiantes numa quarta de final de Libertadores, e falo isso com o coração triste, do que contra o Vasco no domingo. O Flamengo contra o Vasco no domingo tem condições de mesclar um pouco esse time e vai manter o mesmo nível. Cara, Libertadores não tem como piscar. Não tem como piscar. Nem um segundo. Se pisca,
Faz 1-0 aí, vamos dizer, 1-0. Não, é pouco. 1-0 é pouco. É difícil. É pouco. Eu falei isso aqui ontem. O Flamengo tem que fazer um placar com 2 gols de diferença, pelo menos, para mudar a postura do Estudiantes lá na Argentina. Porque se você fizer 1 gol de diferença, tudo bem, uma vitória. E eu não estou dizendo isso para o torcedor vaiar no Maracanã se vencer por 1-0, igual aconteceu contra o Internacional. Não, tem que comemorar. A questão é pensando na postura do adversário lá na Argentina. Se você faz um placar com 2 gols de diferença, você obriga o Estudiantes a sair mais para o jogo. Sim. Consequentemente, o Flamengo tem mais espaço. Consequentemente, consegue tirar proveito desse tipo de situação. Eu falo isso porque o Flamengo, quando enfrenta um time muito bem formado atrás, com uma linha de 5 fechadinha, encontra dificuldade. Então, por isso que o placar de hoje é extremamente importante, eu concordo com o Pedrosa. O jogo de hoje, eu não tenho dúvidas, é muito mais importante que o jogo de domingo contra o Vasco da Gama, embora o Flamengo esteja priorizando o Campeonato Brasileiro. Até numa questão lógica de quem não gosta de futebol, e você fala, olha, essa competição aqui, você tem, sei lá, 15 jogos ainda? Quantos jogos pro Brasileirão acabar? Brasileirão? Sei lá, 12, 13? É por aí, 15. Enfim. Deve ser por aí. E essa competição aqui é esse e esse. Se perder, fica. Se perder, sai. Se ganhar, fica. Numa lógica normal, a pessoa vai dizer, bom, então olha um pouquinho aqui esses dias para essa competição e depois você vira a página. Não é abrir mão do Brasileirão e nem precisa. O Flamengo tem elenco para isso. Mas é você temperar nesse momento e entender. O Estudiantes é fraco. Não, nenhum time de Libertadores é fraco. Ainda mais se chegou nesse momento. Ninguém comprou a vaga da Libertadores e nem nessa fase da Libertadores. É olho vivo, é botão aceso o tempo inteiro. Não dá pra piscar um minuto, Pedrosa. É porque essa Libertadores especificamente, ela ainda tem uma característica diferente. Que é, o time brasileiro que vencer vai ser o primeiro tetracampeão da Libertadores. Flamengo, Palmeiras e São Paulo estão nessa competição. O Palmeiras a gente já falou aqui. Assim, é um bicho papão. O Palmeiras ganhou do River Plate depois de 6 meses do River Plate fora de casa sem conseguir perder. O Palmeiras tomou um gol bobo. Tomou, mas assim, no Allianz... Não, mas você entende o que eu tô falando? A Libertadores é isso. É isso. Fez o resultado lá, vai jogar no Allianz e esse provavelmente é o melhor Palmeiras que o Abel Ferreira teve de material humano nas mãos. Verdade. O São Paulo é o São Paulo. Ele tá no patamar do Palmeiras e do Flamengo? Não, mas é o São Paulo. O São Paulo na Libertadores é um negócio sério. Então, levar essa Libertadores a sério também tem a ver com essa... Cara, imagina, você bater no peito e falar, eu sou o tetracampeão da Libertadores, o primeiro do Brasil. É diferente. Eu acho que a boa notícia para o torcedor rubro-negro é que o Flamengo chega nesse momento dessa competição extremamente importante, vivendo o seu melhor momento na temporada. Quando eu falo melhor momento, é na parte tática, de elenco também e de maturidade. Eu acho que esse elenco adquiriu uma maturidade tática, falando, extremamente importante. É só a gente ver os jogos fora de casa. Não muda nada. A postura é a mesma, o estilo de jogo é o mesmo e o sucesso também é o mesmo, porque o Flamengo consegue fazer bons jogos. Inclusive, o melhor jogo do Flamengo na Libertadores da América foi fora de casa, contra o Internacional lá em Porto Alegre. Verdade. Que foi um baile. Então essa é a boa notícia. Se o Flamengo fizer um placar em casa, esse que eu acabei de mencionar, com 2 gols de diferença, a gente pode dizer que o negócio está bem encaminhado. A gente não pode cravar porque é uma Libertadores e é um time argentino, você tem que tomar cuidado sempre. Mas eu acho que o torcedor rubro-negro tem que ficar otimista. Agora, o ponto ruim vai decidir fora de casa de novo, pela negligência que teve na fase de grupos da Libertadores, que foi o que aconteceu contra a Olímpia e contra a Peñarol. Agora, é antagônico. O Flamengo foi mal na fase de grupos, mas agora está na melhor chave. Tá bem. Porque se tivesse passado em primeiro, teoricamente, estava pegando São Paulo agora. Que é a LDU que passou em primeiro. Olha aí Loucura, a nossa enquete, quem deve ser o substituto de Jorginho ao lado de Saúl contra os Estudiantes. E por enquanto, De La Cruz vencendo com uma boa folga, inclusive. É isso aí, torcida do Mengão. Esse aí foi o conteúdo do SBT Esportes. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Mais uma vez eu peço que vocês se inscrevam no canal. Deixe o seu like, porque eu sempre vou estar atualizando vocês de tudo que está se passando entre contratações e jogos do Flamengo. Valeu, pessoal. Até o próximo conteúdo.